O livro de Juízes, ele comporta um período de aproximadamente 400 anos. Ele é o período mais trágico e trevoso da história de Israel. Há narrativas no livro de Juízes que nos chocam. E nós vamos citar uma delas porque ela é emblemática de todo esse período de 400 anos. Quando nós lemos os versos do capítulo 2, que introduzimos a partir do verso 16, creio que você percebeu que ali fica bem claro qual era a característica daquela era dos juízes. Então coloquemos assim: foi uma era cíclica, 400 anos cíclicos. Em que sentido? 12 vezes, pelo menos, já que são 12 os juízes, todos os que o Senhor levantou nesse período. E 12, lembre-se, na Bíblia, fala do governo celestial de Deus. Então, embora o povo estivesse em toda aquela bancarrota, Deus ainda mantinha e sempre manteve o seu governo sobre o seu povo. Só que o governo de Deus não é apenas um governo abençoador, graças a Ele por isso. O governo de Deus é um governo disciplinador. Então, os irmãos observaram as palavras de Juízes que nós lemos? É dito que o Senhor determinou consigo mesmo que Ele não expulsaria de todas as nações que estavam na terra de Canaã, para por elas provar o povo de Israel se guardaria ou não os seus caminhos. Então, o que nós chamamos de era cíclica? Cada período de apostasia era seguido por um período de arrependimento. Esse povo era o povo da aliança de Deus. Romanos 9 diz assim, Romanos 11, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele determinou é o que Ele fará, porque Ele faz segundo os conselhos de seu próprio coração. Então Ele fez aliança com esse povo. Ele nunca negou e nunca a negará. Até quando essa relação terrena do Deus de Israel com o povo de Israel se consumar na vinda do nosso Senhor Jesus, quando certamente o povo de Israel, que não tem nada a ver conosco, esse povo experimentará algo da parte do Senhor numa relação deles com o Senhor. Então o Senhor se revelará a eles de um modo específico, conduzirá aquela nação a um arrependimento final, eles verão aquele a quem traspassaram, literalmente, prantearão por ele, e será um período ligado a Israel. Nós nem mesmo podemos afirmar se sim ou se não, se nós estaremos aqui quando isso acontecer. Porque literalmente não resta uma só profecia a ser cumprida antes que a igreja seja arrebatada. Em outras palavras, o Senhor pode nos tomar para si hoje. Nada mais precisa ser cumprido, a não ser a profecia do próprio arrebatamento da igreja. Compreende? Tudo mais tem relação com outros assuntos e não com a igreja. Aí alguns podem pensar, mas não é dito na Bíblia que a igreja verá o anticristo? Não. Essa é apenas uma posição particular que você pode ter. Mas não há como ser dogmático a respeito disso, porque a Bíblia não é dogmática a respeito disso. Então isso está nos segredos ocultos do Senhor. E no que concerne aos cumprimentos necessários até aqui, todos já aconteceram. Então nós temos um Maranata real no nosso coração e não um Maranata que espera o anticristo, ao invés de Cristo. Graças ao Senhor por isso. Então, cada período de apostasia era seguido por um período de arrependimento. Aí estávamos. A era cíclica dos juízes. Porque Deus, na sua fidelidade, levantava juízes. Nós lemos no capítulo 2. Quando eles eram oprimidos, então Deus, na sua misericórdia, por causa da sua aliança, levantava juízes que os livravam das mãos dos seus opressores. E nós lemos lá no capítulo 2, e Deus era com o juiz. Mas então, o que acontecia? O povo caía de novo em apostasia. Mais um período de apostasia. Então, durante esses 400 anos, essa é a marca do povo. Se somarmos todos os anos, se não me falha aqui a memória, durante o tempo total dos 400 e poucos anos de período dos juízes, o povo andou em um período de liberdade, governado por um juiz levantado por Deus por um período de 111 anos. Todos os outros anos seriam em torno de 300 anos. Foram anos de cativeiro, opressão
expoliação. Lembra-se de Gideão? Gideão malhava o trigo no lagar e não na eira, para o pôr a salvo dos midianitas. É uma figura também interessante no livro dos Juízes, porque o trigo, sobretudo, era a base do alimento daquele povo, o pão, sem o qual eles não teriam vida. Não é? O pão, Salmo 104:15, o pão que lhe sustém as forças. Então Gideão malhava esse trigo, mas no lagar, onde se pisa a uva, para pôr a salvo o trigo dos midianitas, porque tudo que eles plantavam e colhiam lhes era pilhado. Então, queridos irmãos, o ciclo de apostasia, arrependimento que segue a apostasia. Na misericórdia de Deus, então, ele ia de novo de encontro ao povo, e que coisa mais maravilhosa é essa. Um povo que andava em caminhos terríveis, algumas vezes horríveis, mas quando de alguma maneira aquela angústia do coração daquele povo chegava até Deus, na sua soberania, o Deus que nunca desviou os seus olhos do seu povo, o salmista diz: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Que coisa maravilhosa é essa! Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É maravilhoso contemplar essa faceta do caráter de Deus. E assim, de modo particular, nós vemos nesse livro dos Juízes. Então, qual é o ciclo? Apostasia, arrependimento, restauração. Veja, quando eles se arrependiam, lá está Deus, e Deus os restaurava. Mas após serem restaurados, então nós voltamos ao primeiro elemento do ciclo: apostasia de novo. E arrependimento de novo, e restauração de novo, e apostasia de novo. Esse é o livro de Juízes.